O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-lo. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido filho, querida filha, nós estamos celebrando hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo, é tido como as duas colunas da igreja. Olhamos para um lado, podemos ver São Pedro, uma figura institucional, São Paulo, uma figura mais carismática. A solenidade dos Santos Apóstolos evidencia, antes de tudo, o alicerce fundamental da igreja. E qual é o alicerce fundamental da igreja? A nossa fé. Essa é a base da nossa vivência eclesial. A leitura do dia de hoje não nos faz pensar numa fé teórica, conceituada abstratamente, mas nos convida a contemplar no horizonte vivencial e concreto. Significa crer e quais são as consequências desse crer. São Pedro e São Paulo são pessoas concretas que testemunharam a fé. Para além das fraquezas humanas, para além de suas misérias, para além de suas fragilidades, eles acreditavam. Deram provas com sua vida e com sua morte do que é crer. A fé que professaram é dom de Deus e por isso deve ser vivenciada comunitariamente. Onde 2 ou 3 ou mais estiver reunido em meu nome, eu estarei no meio de vós. Pode tornar-se uma grande ajuda para a humanidade que é descrente, que não se sabe como acreditar e em quem acreditar, perdendo assim a sua identidade. Perdendo assim o foco principal da sua vivência de fé, de amor, de quem crê e testemunha esta fé. Encontra-se a razão de viver, a esperança de quem crê, um motivo suficiente para não ter medo de morrer. A fé profunda e verdadeira. O Evangelho de hoje nos mostra, Jesus nos apresenta uma pergunta, ou mais de uma pergunta, né? Pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles respondem, alguns dizem que é João Batista, outro Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus dirige uma pergunta mais diretamente aos seus discípulos, dizendo: E vós, quem dizeis que eu sou? E aqui nós temos a profissão de fé de São Pedro. Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o ungido do Pai. E aqui nós observamos, a partir dessa convivência com Jesus, a partir do conhecimento sobre ele, Pedro dá uma resposta pessoal da fé. Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus vivo.
Esta fé é dirigida na comunidade, a igreja é querida e edificada pelo próprio Senhor Jesus Cristo sobre o fundamento da fé. Portanto, Jesus aqui lança esse grande desafio desta vivência profunda de fé. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O Messias, ser filho de Deus, portanto, Deus, né? Deus que se faz presente. Não é tanto afirmar que Jesus é um profeta, o Messias, mas é crer que Jesus é o Filho de Deus. Afirmar que Jesus é Deus, é o Messias, parece ser algo mais simples. Mas crer, professar esta fé e viver esta fé é o que o Senhor pede a cada um de nós. Viver com profundidade esta fé. E exatamente crer que Ele é o Filho de Deus, só essa fé torna-se rocha para suportar os terremotos da nossa vida. As dificuldades da nossa vida, os desafios da nossa vida. Essas mudanças fundamentais do crer, com consequências no ser. A partir do momento que nós temos uma fé profunda, verdadeira, intensa, que nós cremos com profundidade, isso automaticamente vai mudando o nosso modo de ser, nosso modo de viver esta fé. Jesus pergunta sobre a sua identidade. Mas não somente a identidade de Jesus Cristo, mas também a nossa identidade enquanto cristãos. Quem é Jesus para nós? E quem nós somos diante da nossa experiência com Jesus? Hoje, se nós perdemos o foco de quem é Jesus para a nossa vida, de como viver esta fé, automaticamente também nós vamos perder a dimensão da pergunta, quem eu sou? Ou seja, perdemos a nossa identidade de cristão. E se nós perdermos a nossa identidade de cristão, automaticamente também perderemos a nossa vida, a nossa fé. E aí a nossa mudança de vida não vai acontecer. E aí nós vamos viver como pagãos. Muitos cristãos usam o nome de cristão e de católico, mas têm uma vida de pagão. De pagã. Com comportamentos de pessoas do mundo, de pessoas que estão distantes de Deus e de pessoas que não acreditam em Deus nosso Senhor. A fé se expressa na prática da palavra de Jesus, que por sua vez revela a vontade de Deus, revela a vontade do Pai. Por conseguinte, se a pedra representa a fé, esta deve ser a identidade de quem crê. Não há separação entre o crer e o ser discípulo. Entre o ser discípulo íntimo do nosso Mestre, Jesus, Senhor e Salvador. Jesus declara que a fé unifica mesmo a pessoa, o seu ser e o seu crer. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A fé não é algo que temos, mas é algo que nos faz ser igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não as minhas igrejas. A vontade de Deus, nosso Senhor, através do seu Filho Jesus, é a sua única igreja fundada por Jesus e edificada sobre o fundamento dos apóstolos, cujo Pedro é o chefe dos apóstolos. Se você olhar na lista dos evangelhos, dos apóstolos nos evangelhos do Novo Testamento, sempre vai aparecer o nome de Pedro primeiro. E aqui Jesus vai dizer, tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-los. Nunca poderá vencer. A igreja já passou por várias provações. Há mais de 2000 anos. Mas nunca ele será vencido. Pode ser abalada, pode passar por tempestades profundas, mas nunca será vencida, porque ela foi fundada por Cristo, edificada sobre o fundamento dos apóstolos, e nós devemos viver com profundidade a fé. A fé em Deus. A fé
em Deus nosso Senhor, em esse Deus Pai que nos faz ser filhos, e somos destinados e chamados à santidade e à eternidade na igreja. O céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Queridos filhos e filhas, ainda falarmos um pouco sobre São Pedro e São Paulo. Pedro foi o primeiro a proclamar a fé. Fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Por isso os 12 apóstolos. Esta frase nós encontramos no prefácio dessa solenidade. Aparece como a pedra sobre a qual Jesus edificou a sua igreja. Percebemos Pedro, um homem volátil e frágil, mas ao mesmo tempo decidido. É objeto de atenção especial por parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Está disposto sempre a acompanhá-lo até em sua paixão. Caminha sobre as águas, quer defender o seu mestre, mas ao mesmo tempo é tão frágil. Muitas vezes nós deparamos com essa realidade. Tão frágil a ponto que traiu o seu mestre, negando-o por 3 vezes. Mas é sobre essa fragilidade, fundamentada na fé, que Cristo quer edificar a sua igreja. Pedro representa esse aspecto institucional da igreja, o magistério, a autoridade. E aí pergunta, né? Quem é o Filho do Homem? Eu até já disse um pouco sobre isso. Revela então a sua missão. A missão, Jesus confirma a sua divindade e ao mesmo tempo revela a sua missão de ser Messias, Senhor e Salvador. Como eu já disse, a pergunta sobre a identidade de Jesus ultrapassa os tempos e ao mesmo tempo muito atual, né? É muito forte em nossos dias. E refere também não só à identidade de Jesus, mas à nossa identidade como cristãos. Pedro proclama a sua fé e ao proclamar esta fé, ele é preso. E nós ouvimos, enquanto ele estava preso, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. A oração liberta, a oração renova, a oração restaura, a oração santifica. Enquanto a igreja passa por perseguições, por provações, devemos nos fortalecer ainda mais na dinâmica da oração. Por fim, São Paulo, foram 2 personagens fortes. São Paulo representa o aspecto mais carismático e missionário. Na segunda leitura de hoje nos fala sobre São Paulo, que é esse apóstolo missionário, eleito para evangelizar o mundo, as nações. Homem zeloso que passou de perseguidor, fanático da igreja, a apóstolo totalmente dedicado ao evangelho. Temperamento forte e difícil, e é considerado também como o segundo fundador do cristianismo. Foi assistido pelo Senhor e revestido pela força de Deus. E assim anunciou o evangelho a tantas pessoas. Compara a sua vida dedicada ao evangelho como uma oblação agradável a Deus. Cada dia crescia o seu amor por Cristo. Que esse exemplo de São Paulo possa ser vivido por cada um de nós. A ponto de dizer, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E anunciou a vossa doutrina, manifestando às nações o evangelho da salvação. Essa frase está também no prefácio da solenidade de hoje. Por fim, São Pedro e São Paulo, pessoas diferentes, distintas, com formações diferentes, feições psicológicas, culturais completamente diferentes. Mas tinha algo em comum. Ambos foram revestidos do mesmo amor a Cristo e ao seu evangelho. Que isso possa ser o nosso ponto de união. Sermos revestidos pelo amor e pelo poder de Deus e pela causa do reino do evangelho. Imbuídos e empenhados na mesma missão, anunciar Jesus Cristo, que é a missão da igreja. Isso foi até a vivência do martírio. E a igreja, então, continuou esta comunidade orante, esta comunidade de fé. Eles enfrentaram também as perseguições. Várias perseguições eles enfrentaram. E a perseguição, quanto mais a igreja crescia, era algo constante na vida da igreja. Que o Senhor nos ajude a vencer as perseguições. Há 2 formas de doarmos a vida. Primeira, gastando as nossas energias no dia a dia,
consumindo a nossa vida por amor ao reino de Deus. Hoje nós vemos tantas pessoas acomodadas. Isso que nós possamos doar a nossa vida por Cristo, pelo Evangelho, por amor ao reino de Deus. E a outra, claro, derramando o próprio sangue em testemunho da fé professada. E por intercessão dos santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, nós possamos viver e amar, conhecer mais a nossa igreja, defendê-la cada dia mais e professar a nossa fé, não somente com a nossa boca, mas com a nossa vida, com a nossa alma, com o nosso testemunho, seja onde for, que sejamos sinal de Deus, por intercessão de São Pedro e São Paulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.